Olá, meu nome é Roman e eu tenho uma história para o seu canal. Isso aconteceu há muitos anos, lá pelos anos 90, quando eu ainda era um moleque de 20 anos que trabalhava como operário. Não vou dizer o nome do lugar nem de ninguém em específico, por uma questão de privacidade e segurança, mas preciso escrever isso. Naquela época, eu ganhava a vida ajudando a levantar casas, prédios, o que aparecesse. O trabalho não era fácil, mas eu já estava acostumado. O sol, a poeira, o suor e o barulho viraram parte da rotina. No fim do dia, o corpo dói, mas você vai dormir tranquilo porque sabe que fez algo honesto. Além disso, eu tinha um amigo que vou chamar de Ezequiel, e com ele o trabalho ficava mais fácil. Tínhamos os mesmos 20 anos e nos dávamos muito bem. Era daquele tipo de companheiro de obra com quem você pode brincar enquanto carrega baldes e, ao mesmo tempo, confiar se algo complicar. Ele sempre chegava cedo e sempre estava de bom humor, mesmo quando não tinha nem dinheiro para o almoço. Trabalhamos juntos em várias obras pequenas, até que um dia o mestre de obras disse que tinha surgido um contrato importante. Era uma casa grande de 3 andares com boa remuneração. A obra ficava nos arredores de um terreno amplo, numa região onde quase não havia casas ainda, apenas algumas construções isoladas e muitos lotes vazios. A casa que iríamos construir era outra coisa. 3 andares, muros altos e garagem enorme. Só pelo projeto já dava para perceber que não era uma casa comum. Eu pensei que fosse de um político ou de alguém famoso, porque, sinceramente, só de olhar o tamanho da construção, dava para saber que uma pessoa comum não teria condições de pagar aquilo. Agora, a primeira vez que vimos o engenheiro, ele me causou antipatia, sem eu saber explicar o porquê. É difícil descrever essa sensação, mas ele me deu uma vibração muito ruim. Chegava em uma caminhonete mais cara do que a casa onde eu morava com meus pais, sempre muito bem vestido. Nunca suava, nunca encostava em nada e tinha sempre aquela postura arrogante. O jeito como ele nos olhava não era normal. Não era o típico patrão que só observa se o trabalho está sendo bem feito. Ele parecia nos medir e nos analisar. Mesmo assim, quase não falava com a gente. Qualquer reclamação ou correção era feita diretamente ao mestre de obras. Na maior parte do tempo ele ficava parado, com as mãos nos bolsos, olhando o terreno e depois olhando para nós. Um dia ele chegou acompanhado de outros 2 homens. Não eram da área, e isso era evidente. Eles tinham aquele jeito seguro de se mover, como se o mundo lhes pertencesse. Não se apresentaram, nem nos cumprimentaram. Apenas caminharam ao redor do terreno falando em voz baixa e apontando coisas com o queixo. Eu não era bobo. Ninguém ali era. Por aqui as coisas não são ditas em voz alta, mas todo mundo sabe. Aquele não eram clientes comuns, e o engenheiro também não. Não quero falar muito sobre isso para não ter problemas, mas digamos que desde o começo ficou claro que não estávamos construindo uma casa normal, e sim uma residência para gente perigosa. E com esse tipo de gente você aprende a não fazer perguntas. O trabalho começou como qualquer outro. Primeiro, escavar para as fundações, colocar as ferragens e preparar tudo para concretar a base. Ezequiel e eu costumávamos trabalhar juntos na parte de bater massa e no ajuste das ferragens. Conversávamos enquanto enchíamos as carriolas. A verdade é que o ambiente era sufocante. Não havia risadas como em outras obras. Até fazíamos brincadeiras, mas em voz baixa, como se não quiséssemos chamar a atenção de ninguém. Os clientes apareciam de vez em quando e o engenheiro conversava com eles num canto, longe de nós. Dava para perceber que eram conversas tensas. E então, um dia, aconteceu algo que mudou tudo. Ezequiel não apareceu. Eu pensei que ele tivesse se atrasado. Não era comum, mas podia acontecer. No meio da manhã comecei a ficar preocupado, e o mestre de obras também percebeu. Perguntou por ele enquanto contava sacos de cimento, e eu disse que não sabia de nada.
Foi então que um companheiro se aproximou e nos sussurrou que na tarde anterior, quando já estava indo embora, o engenheiro chamou Ezequiel e ficou conversando com ele. Normalmente eu sempre ia embora com o Ezequiel, mas naquele dia eu saí um pouco mais cedo porque não aguentava mais o sol. No dia seguinte ele também não veio. Aí a situação já ficou estranha. Ninguém some assim de uma hora para outra sem avisar. E se tivesse acontecido algum problema na casa dele, alguém teria vindo avisar ou mandado recado. Mas nada. Comecei a perceber também que o mestre de obras andava inquieto. Fumava mais que uma chaminé, parecia tenso, e toda vez que o engenheiro chegava, ele se endireitava e dizia que tudo estava dentro do prazo. Também passou a nos apressar, como se quisesse terminar aquela parte da obra o mais rápido possível e ir embora dali. Eu já trabalhava com esse mestre havia alguns anos, e ele nunca tinha sido tão insistente assim. No terceiro dia sem Ezequiel, eu já estava com um nó no estômago. Eu conhecia a família dele e descobri que eles estavam me procurando para perguntar se eu sabia onde ele estava. Meu amigo tinha desaparecido. Uma tarde, quando estávamos terminando de concretar uma parte da fundação, ficamos apenas alguns poucos na obra, acertando detalhes para o dia seguinte. Os outros já tinham ido embora. Eu estava recolhendo algumas ferramentas perto de uma das sapatas mais profundas, onde as ferragens já tinham sido colocadas. Foi então que eu ouvi um resmungo bem longo e baixo. No começo pensei que fosse o barulho de algum caminhão distante ou do vento passando entre os entulhos. Mas conforme o som se prolongava, percebi que não. Era um som de gente, como um gemido vindo de alguém com a boca tapada. Parei na hora com a pá na mão. Olhei ao redor e não havia ninguém perto o suficiente para estar fazendo alguma brincadeira. Houve alguns segundos de silêncio, e então o resmungo voltou, um pouco mais claro, como se viesse debaixo dos meus pés. Me aproximei da borda da vala e olhei para o fundo. Obviamente não vi nada além de concreto. Me repreendi, pensando que alguém estava me pregando uma peça. Mas então ouvi de novo. Pela terceira vez. Chamou o meu nome. Não exagero ao dizer que senti meu coração quase sair pela boca quando ouvi a voz de Ezequiel me chamar. Depois disso, houve um silêncio total. Eu gritei, dizendo que aquilo já tinha passado dos limites e que não era engraçado brincar com isso, porque ele estava desaparecido. Mas ninguém respondeu. Como eu disse, não havia ninguém perto de mim. Mesmo assim, meu grito foi ouvido pelo mestre de obras, que se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Quando expliquei, ele apenas me olhou com pena e disse para eu voltar ao trabalho. Disse que Ezequiel apareceria e que precisávamos terminar o serviço logo. Eu respeitava muito aquele homem, então obedeci. Tentei continuar trabalhando, mas minhas mãos já não respondiam da mesma forma. Minhas costas estavam geladas, apesar do calor. Aquele romã soou exatamente como a voz de Ezequiel. E não digo isso por dizer, eu tinha ouvido aquela voz vezes demais na obra para confundi-la. Eu poderia jurar pela minha vida, pela vida dos meus filhos e da minha esposa, que a voz que ouvi era a dele. Passei o resto da tarde nervoso, com o ouvido atento. Terminei o turno como pude e fui para casa com o estômago embrulhado. No dia seguinte voltei à obra esperando que tudo tivesse sido apenas um momento ruim. Mas a sensação só piorou. Fomos trabalhar justamente em cima do local de onde eu tinha ouvido aqueles resmungos. Durante o dia só se ouviam os comentários dos outros pedreiros, preocupados com o sumiço de Ezequiel. À tarde, quando fiquei sozinho de novo, ouvi outra vez. E era aquela voz, tão parecida com a do meu amigo. Minhas pernas fraquejaram. Quero deixar algo bem claro que eu não sou do tipo que vê fantasmas, nem que procura explicações sobrenaturais para tudo, mas naquele momento senti que ia desmaiar. A única coisa que consegui fazer foi dar alguns passos para trás e encarar o chão, como se pudesse enxergar através do concreto.
e tudo fez sentido. Ezequiel desapareceu justamente no dia em que ficou até mais tarde com o engenheiro. O mestre de obras estava nervoso desde então, apressado para concretar a fundação e fechar aquela parte da obra o quanto antes. E os clientes, gente que é melhor nem mencionar, pressionava para que tudo fosse feito rápido e sem perguntas. E agora aquela voz. A voz do meu amigo, vinda das bases da casa. Tive vontade de gritar e começar a quebrar o concreto ali mesmo, cortar as ferragens e verificar. Mas eu não era tão ingênuo, por mais jovem que fosse. Eu sabia que se causasse confusão, não apenas perderia o emprego, eu poderia desaparecer igual ao Ezequiel. Fiquei parado, olhando para o mestre de obras à distância. Ele evitava meu olhar, porque sabia o que tinha acontecido. Com certeza foi o único a quem aqueles sádicos contaram o que tinham feito. Terminei o trabalho, como todos os outros. A casa continuou avançando. Levantamos colunas, paredes, lajes, instalamos escadas, divisórias, tudo isso. Ninguém que a veja hoje pode imaginar que sob aquelas fundações existe algo além de ferragem e concreto. Quando finalmente terminamos nossa parte, o engenheiro nos pagou e se despediu com um aperto de mão frio, sem nos olhar nos olhos. O mestre de obras nunca mais me chamou para outro serviço. Mais tarde soube por terceiros que ele tinha ido trabalhar em outra cidade. Ou pelo menos foi isso que disseram. Eu não denunciei e nem tive coragem de dizer nada à família do Ezequiel. O que eu iria falar? Que ouvi uma voz debaixo do concreto. Que achava que meu amigo estava enterrado ali. Teriam me chamado de louco. Já se passaram muitos anos desde então, e eu não trabalho mais em construções. Mas, inevitavelmente, sempre me lembro do Ezequiel e do que aconteceu. Não tenho provas, mas tenho a lembrança da voz dele me chamando debaixo da terra, de uma casa que hoje provavelmente está cheia de móveis caros, risadas, festas e sabe-se lá mais o quê. É por isso que escrevo isso. Não para acusar ninguém em específico, nem para que derrubem aquela casa, porque sei que isso nunca vai acontecer. Escrevo porque preciso dizer em algum lugar aquilo que nunca disse em voz alta. O que aconteceu com Ezequiel não foi justo, e não é justo que isso aconteça com nenhum outro homem. Porque de uma coisa eu não tenho dúvida. Quase 30 anos depois, essa prática certamente ainda acontece nos dias de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Um abraço aos meus companheiros e principalmente ao nosso estimado Diário dos Pesadelos. Meu nome é Carlos e sou um fiel seguidor do canal. Já compartilhei relatos e agora vou contar um que está acontecendo dentro do meu próprio lar. Pois bem, há algum tempo uma neta minha chamada Catarina costuma dormir com frequência em nossa casa, já que ela mora com os irmãos e a mãe. Em uma dessas tantas vezes em que dormiu conosco, ela me contou que acordou de madrugada e viu na janela do quarto, que dá para a rua, uma pessoa pequena tentando olhar para dentro. Aparentemente o rosto estava colado no vidro da janela. Ela apenas se virou, se ajeitou na cama e voltou a dormir. Sinceramente, pensei que o que ela tinha visto fosse um morador de rua, pois na fazenda onde moramos esse tipo de pessoa é comum. Passei apenas a ter o cuidado de todas as noites antes de dormir, conferir se portas e janelas estavam bem fechadas. Além disso, temos uma cachorrinha chamada Reina, muito barulhenta, que certamente denunciaria qualquer estranho que tentasse entrar na casa. O tempo passou e Catarina voltou a dormir conosco. No dia seguinte, novamente me contou que tinha visto o mesmo personagem espiando pela janela. Para acalmar aquela menina e evitar que sentisse medo, perguntei a que altura o rosto daquela pessoa ficava em relação à janela. Pela altura que ela indicou,
coincidia exatamente com a estatura de uma criança. Foi justamente ali que coloquei uma estampa de um santo, ainda sem saber que o que ela via era algo além, algo que poderia ser um fantasma, ou seja lá o que fosse. O tempo passou sem que nada mais acontecesse. Porém, lembro que quando comecei a ouvir os relatos, fiquei tão envolvido que escutava vários por dia. Em certa ocasião, minha esposa comentou que uma vez, enquanto dormíamos, ela acordou e viu um menino parado ao meu lado, inclinado de forma que o rosto dele ficava bem à frente do meu. Assustada, ela se virou e tentou dormir novamente, e conseguiu. Depois disso, ela me confrontou, atribuindo o ocorrido ao fato de eu ouvir constantemente os relatos de terror. Fiquei muito surpreso ao ouvir isso, pois ela é extremamente cética e não acredita em nada paranormal. De certa forma, pensei que talvez essas entidades apareçam quando abrimos portais e que elas podem sentir ouvir e se aproximar. Voltando ao relato, o tempo passou mais uma vez. Um bebê chegou à casa, minha neta mais nova, filha da Naomi. Ela mora conosco. Com o passar do tempo, a bebê passou a chorar excessivamente. Levaram-na para consultas, deram medicamentos, mas isso só a acalmava por um período curto. Depois, voltava a chorar sem parar. Certo dia chegou uma sobrinha da minha esposa, que entende dessas coisas de cura espiritual, por assim dizer. Ela veio visitar a avó, e minha esposa decidiu levar a bebê para que ela fizesse uma limpeza espiritual. E assim foi feito. Depois disso, ela comentou que certa entidade estava tirando a tranquilidade da criança. Disse que um menino aparecia na casa, que não era mau, mas sugeriu colocar alguns itens específicos no quarto e na casa para afastar essa entidade, o que prontamente fizemos. Pouco tempo depois, surgiu a possibilidade de levar a bebê a outra pessoa ainda mais experiente nesses assuntos. Isso porque a sobrinha da minha esposa não se dedica a isso profissionalmente, apenas ajuda familiares. A outra pessoa, sim, trabalha diretamente com esse tipo de caso. Então levaram a bebê até ela. Essa pessoa realizou seus rituais e também afirmou que, de fato, uma entidade aparecia na casa. Chegou inclusive a dizer o horário exato em que ela se manifestava. Entre 3h25 e 3h40 da madrugada. Disse que era um menino. Reforçou que não era uma entidade maligna, mas acrescentou que dentro da casa havia um ser com rabo, com quem o menino brincava. Sem dúvida alguma, entendemos que esse ser ao qual ela se referia era a nossa cachorrinha Reina. Isso porque minha filha Naomi, minha esposa e eu coincidimos em algo. Em várias ocasiões ouvimos a Reina correr de um lado para o outro, pulando de sofá em sofá, latindo como se estivesse brincando com alguém. A única coisa que fazíamos era gritar dos quartos para que ela se calasse, e ela obedecia. Por fim, essa pessoa nos deu uma recomendação curiosa. Ela disse que, sob nenhuma circunstância, deveríamos nos desfazer da Reina. Segundo ela, se fizéssemos isso, essa entidade poderia se irritar e passar de algo inofensivo para algo perigoso. Até hoje penso muito nisso e permaneço em constante vigilância. Felizmente, nada mais aconteceu. Prometo que, se algo paranormal voltar a acontecer, em breve estarei contando tudo a vocês. Me despeço de todos e que Deus lhes abençoe. Nas obras de construção, acontecem mais tragédias do que as pessoas imaginam. Muitas são encobertas ou maquiadas como acidentes, e no fim, o que sobra é apenas um boato rápido, que logo some. Eu trabalhei 15 anos como ajudante e até hoje continuo como mestre de obras. Quero contar um relato que tenho certeza vai prender a atenção de vocês. Meu nome é Armando, tenho 55 anos e essa história aconteceu há uns 30 anos, quando eu ainda era peão aqui no norte.
Naquele tempo, participamos da construção de um prédio de escritórios bem grande, com uns 20 andares. Não vou dar endereço nem nome da empresa, porque não quero problemas nem prejudicar quem não tem culpa. Só digo que era uma obra enorme, com muita gente entrando e saindo, vários turnos, e cada trabalhador especializado em uma coisa. No meio dessa multidão, havia um homem de uns 40 anos, a quem vou chamar de Omar. Às vezes eu o encontrava pelos corredores, e havíamos conversado algumas poucas vezes. Trabalhava duro, mas carregava no rosto a marca de quem não dormia direito. Fumava feito louco, respondia atravessado muitas vezes e de vez em quando soltava comentários sobre a esposa, a casa, os problemas de família e tudo mais. Não vou inventar nada, então digo de boa que eu não era amigo próximo dele. A gente se cumprimentava, conversava rápido e pronto. Mesmo assim, pelo pouco que falamos, dava para perceber que ele vivia um casamento muito turbulento. Alguns que o conheciam melhor, de outras obras, tinham certeza de que um dia algo ruim aconteceria com ele, porque comentava coisas bem pesadas. Mas ninguém fez nada, até que aconteceu. Eu não estava no turno daquela manhã. Naquela época eu trabalhava mais à tarde e à noite, enquanto Omar trabalhava de manhã, então nem sempre nos víamos. O que sei foi o que meus colegas me contaram. Disseram que numa manhã, antes de todos subirem, Omar foi até um dos andares que ainda estavam no cimento cru. Ali amarrou uma corda numa viga, fez um nó e se enforcou. Não deixou carta e não avisou ninguém. Simplesmente o encontraram pendurado ali, balançando no vazio. Contaram que ele ficou assim por uns 20 minutos, à vista de todos que chegaram cedo, enquanto alguém chamava a polícia e esperava a viatura. Imagine chegar para trabalhar, subir até o andar e encontrar um colega enforcado. Quando eu cheguei naquele mesmo dia, mas à tarde, o corpo já havia sido retirado. Só vi o movimento das patrulhas lá embaixo, gente falando baixo, e o mestre de obras pálido. Ninguém quis entrar em detalhes, e no final quase ninguém comentou sobre o assunto. No dia seguinte fizeram uma pequena cerimônia e o trabalho continuou. O tempo passou 2 ou 3 semanas, e o prédio seguia crescendo, andar após andar. Numa noite por volta das 9, fiquei responsável por uns trabalhos no 14º andar. Estávamos finalizando pequenos acabamentos e o resto da equipe já tinha ido embora. Fiquei ajustando umas coisas, organizando ferramentas para o dia seguinte. Não era tão tarde, mas num prédio em construção, à noite, tudo fica silencioso e frio. A iluminação era fraca e tinha só alguns focos pendurados. O vento entrava por onde ainda não tinham colocado janelas e a cidade lá embaixo parecia outra vida. Eu estava sozinho, mas nos andares de baixo ainda havia gente. Eu estava perto da beirada, onde ainda dava para ver o vão até os outros andares, quando ouvi um som forte, como um crack. Na hora me lembrou o barulho que meu cachorro fazia quando quebrava um osso. Não havia ninguém perto de mim, nem ferramentas caindo, nem material mexendo. O som veio do vazio e da parte aberta do prédio. Levantei o olhar e vi alguém pendurado acima de mim. Um corpo balançando na corda, a meia altura entre o 14º e o andar de cima. Movia-se muito leve, como empurrado por um vento fraco. Usava capacete, roupa de obra e botas. Mas o pescoço estava torto num ângulo impossível para alguém vivo. E os olhos estavam abertos, olhando diretamente para baixo. Diretamente para mim. Era Omar. Não tenho dúvida nenhuma até hoje. Eu o tinha visto poucas vezes de perto, mas reconheci na hora. Aquele era o rosto dele, só que morto. Fiquei parado ali, completamente travado. E então o corpo começou a balançar um pouco mais, como se alguém lá em cima tivesse puxado a corda. A cabeça dele se moveu para o lado, e foi aí que eu gritei alguma coisa. Nem sei o que disse, só soltei tudo que estava segurando e corri direto para as escadas. Desci como um louco, quase caindo,
e pisando errado. Quando cheguei ao 11º andar, trombei com um grupo de trabalhadores. Eles me perguntaram o que tinha acontecido e eu só consegui apontar para cima. Vários correram escada acima e 2 ficaram comigo enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Quando consegui falar, disse que tinha visto o Omar pendurado. Os 2 ficaram pálidos e subiram comigo de volta àquele andar. Os que tinham chegado antes estavam procurando alguma coisa, sem nem saber o quê. Expliquei que tinha visto o Omar, mas é desnecessário dizer que não havia nada. Nenhuma corda e nenhum corpo, apenas escuridão, vento e estrutura. Eles iluminaram tudo, olharam até o andar de baixo, tentando ver se algo tinha ficado preso ou se alguém tinha caído. Já não porque achassem que era o Omar, mas porque imaginaram que alguém pudesse ter tentado repetir o que ele fez. Mas não havia nada. Eu tremia sem parar. Eu sabia o que tinha visto e meus colegas perceberam pelo meu rosto que eu não estava inventando. Não zombaram de mim, só perguntaram se eu não tinha visto mal ou confundido alguma coisa pendurada. Mas não, isso era impossível. Eu sei o que vi. Era Omar com o pescoço quebrado, balançando. Naquela noite não deixaram que eu continuasse trabalhando. Mandaram eu ir para casa dizendo que eu estava cansado demais. Eu não insisti, mas também não aceitei essa explicação de que eu tinha visto errado. E o tempo acabou me dando razão. Com os dias, descobri que eu não era o único que tinha passado por algo estranho. Um rapaz novo, do turno da madrugada, disse que às vezes ouvia passos onde não devia ter ninguém. Ele manteve a cabeça baixa e saiu daquele andar na hora. Ninguém admitia essas coisas em voz alta, porque, claro, podiam rir da pessoa. Ou pior, algum dos grandes podia ouvir, achar que você enlouqueceu e te mandar embora. Mas o rumor se espalhou silenciosamente e todos que tinham visto ou sentido alguma coisa concordavam no mesmo ponto. Do 13º andar para cima, o ar tinha uma vibração pesada. Nada disso impediu o trabalho. A obra foi concluída, as salas se encheram de gente de terno, computadores e ar-condicionado. Nós fomos para outras construções e, pelo que sei, a lenda do homem que se enforcou no prédio nunca ficou famosa. A vida seguiu como sempre, mas eu nunca esqueci o que vi naquela noite. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu amigo de infância, João Carlos, trabalha na central de abastecimento e costuma conviver com os coletores de lixo. A história mais cruel que você vai ouvir na sua vida veio de um deles. Meu irmão a escutou de um desses homens. Diz que não sabe o nome verdadeiro do sujeito, porém todos o chamavam de Lapa. O apelido vinha das mãos enormes, da força bruta e da facilidade com que ele jogava sacos de 100 quilos nos ombros. Antes de trabalhar na central, ele também fazia coleta de lixo, mas no norte da cidade. Lá passavam de casa em casa, entrando nas ruas para recolher o lixo das colônias onde as pessoas saíam para deixar as sacolas na calçada. Ele dizia que o trabalho era bem diferente. A jornada, o caminhão, tudo era menos pesado do que na central, onde em um único dia sai mais lixo do que alguém imagina ser possível. Além disso, ali as pessoas jogavam dinheiro no latão. Moedas, notas dobradas e, às vezes, no fim do turno, chegavam a ganhar até um dinheiro considerável por cabeça. Mas ele teve que mudar de setor. Mudou porque alguém fez uma grande cagada. O motorista tinha um caso com uma senhora que atendia uma lojinha do bairro. Ele era casado e ela também. Quase sempre o motorista parava na loja uns 10 minutos, às vezes menos. Com a porta de metal meio abaixada, se deixava abraçar nos braços da mulher. Dá até para imaginar o cheiro de pão doce e fruta fresca da quitanda ao lado, misturado com o cheiro de lixo que ele carregava no corpo.
Diziam que ele nem tirava o colete. Um dia, essa senhora, aproveitando suas conexões, pediu ao amante que desse trabalho ao filho dela. Disse que o garoto já não queria estudar e que seria bom aprender o quanto custa ganhar dinheiro. Depois, os homens do caminhão ficaram sabendo que a mulher pedia ao moleque para vigiar o motorista, ver se ele andava sendo carinhoso com outras mulheres do bairro e, se fosse o caso, era para avisá-la. Não conseguiram colocá-lo na folha de pagamento. Ele entrou como voluntário, ganhando apenas o que saía das gorjetas. Santos tinha 16 anos. Com o tempo, começou a ganhar confiança. Era simpático, ágil, brincalhão e forte para a idade. Uma vez por mês, a namorada dele acordava cedo para ir visitar os pais em outra cidade. Então, o caminhão passava na casa dela. Sem sair da rota, o caminhão do lixo a levava um trecho até a rodoviária. Mas, principalmente, fazia isso para ir se entrosando com os Santos. Sem vergonha nem medo de sujar as pernas, ela subia atrás do caminhão, se pendurava na caçamba, rindo do cheiro. Numa sexta-feira, tudo foi para o inferno. Os dois jovens iam atrás, como sempre, e o caminhão seguia devagar. Chegaram a um ponto de coleta onde havia alguns sacos com recicláveis. Atrás, na caçamba, ficou a moça. De repente, o motor fez força. Em seguida, a prensa compactadora foi acionada. Demoraram a reagir. Atrás, não havia ninguém mexendo nas alavancas. Quando correram para ver, o braço hidráulico não só havia descido, tinha prensado, triturado e esmagado. A mochila da garota estava pendurada na garra. Acionaram a reversão imediatamente e fecharam os olhos. O que esperavam ver era algo que jamais se apagaria da memória. Porém, não havia ninguém ali. A moça tinha atravessado a rua para comprar um sorvete. Estava a salvo. Mas o alívio durou segundos. Um carro vinha no sentido contrário e a atingiu com uma força absurda. Ela e a barraca voaram pelos ares. Ela e o vendedor ficaram caídos no chão. Santos nunca mais voltou a trabalhar com eles. A partir daquele dia, o caminhão ficou estranho. Lapa dizia que ele já nem cheirava igual. Imagine o pior cheiro de lixo que já passou pelo seu nariz. Pois o amigo do meu irmão dizia que era muito pior, e que havia algo mais azedo, quase metálico, que entrava no nariz e não saía nem fumando. O caminhão estava amaldiçoado. Dias depois aconteceu o segundo acidente. A prensa ligou sozinha outra vez. Dessa vez havia um companheiro atrás. O mecanismo começou a descer devagar. De fora gritavam, batiam, e ninguém conseguia pará-la. Havia tempo para sair, mas o homem escorregou ao tentar pular e caiu de costas na borda da caçamba. Ele ficou ali por um segundo, dobrado, sem conseguir se mexer. Num desespero, os outros o puxaram, o tiraram e o deitaram no chão. A ambulância o levou, foi atendido, saiu rapidamente do risco de morte, mas nunca mais voltou a andar. Ninguém quis discutir o assunto da alavanca. Todos sentiam que algo tinha saído do controle. Lapa disse que por uma semana inteira sonhou que a prensa partia todos eles ao meio. Ao acordar, as mãos ficavam dormentes e havia dias em que ele despertava com o cheiro de lixo e sujeira, mesmo sem o caminhão por perto. Um mês depois veio a próxima desgraça. O motorista esqueceu de puxar o freio de mão, mas nunca se soube se foi isso. A descida era leve, mas suficiente para fazer o caminhão se mover. O homem estava na loja. Os rapazes correram, mas não conseguiram pará-lo. Roque tinha levado as chaves e fechado a porta. Um carro acabou detendo o caminhão, mas ficou todo sanfonado e havia uma pessoa dentro dele. A partir daí, o boato de que o caminhão estava amaldiçoado se espalhou. Alguém tinha jogado alguma coisa nele, ou algo tinha ficado ali preso. Não teria sido a moça? Perguntou Lapa. Juntaram todos e foram atrás de um padre. Lavaram o caminhão como nunca antes, com o máximo de cuidado. Alguém notou uma mancha escura numa borda da caçamba,
mas ela não saiu nem esfregando com fibra de aço. A bênção aconteceu ali mesmo, no pátio. No chão ficou uma poça de água benta misturada com graxa. Dias depois, numa sexta-feira, enquanto bebiam algumas cervejas no pátio, alguém notou que a prensa estava fechada quando deveria estar aberta. Quando a liberaram, caíram os restos de 2 cães. Os que cuidavam do terreno e dos caminhões estavam completamente triturados. Lapa agradeceu por tudo, mas pediu transferência imediata. Dias antes de ir embora, numa tarde viu fumaça preta saindo do pátio. Quem poderia ser, senão o caminhão? Ele ardia com uma fúria que se ouvia da rua. Rock não deixou que chamassem os bombeiros. Só implorou para que o deixassem queimar até o fim. As chamas eram altas e o negócio estava em brasa. Lapa disse que via rostos na fumaça, rostos horríveis e retorcidos. Disse que também sentiu alívio ao vê-lo desaparecer. A maldição acabou e Rock é feliz, embora agora precise de aparelhos para respirar. Naquela tarde, seus pulmões foram danificados de forma irreparável, depois de ter inalado fumaça demais. Meu nome é Natasha e hoje vocês vão entender por que os Estados Unidos é um país lotado de gente doida. Isso começou a acontecer há cerca de 3 meses, logo depois que terminei com meu ex. Tenho 23 anos e acabei de me mudar para o meu primeiro apartamento sozinha, depois de morar com colegas desde a faculdade. Não era nada especial, só um apartamento de 1 quarto em um condomínio de tamanho médio, em Columbus, Ohio. Trabalho remotamente, então passo muito tempo em casa. Esse foi um dos principais motivos para eu querer meu próprio lugar. Eu já estava cansada de tentar participar de reuniões enquanto meus colegas faziam barulho na cozinha ou coisas do tipo. O apartamento ficava no 2º andar, de frente para os fundos do condomínio, o que significa que a vista era basicamente o estacionamento e algumas árvores. Nada bonito, mas eu não me importava. Eu tinha meu próprio espaço, meus horários e, pela primeira vez na vida adulta, privacidade de verdade. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Eu praticamente não interagia com ninguém do prédio, além de um ou outro aceno de cabeça. Havia uma senhora mais velha no térreo que sempre parecia estar conferindo o correio quando eu passava, e um casal no apartamento em frente ao meu, que às vezes eu ouvia discutindo através das paredes. Esse era basicamente todo o meu círculo social. Enfim, comecei a notar um homem. A primeira vez foi talvez 3 semanas depois de eu me mudar. Eu estava voltando da academia por volta das 8 da noite e, ao subir as escadas até o meu andar, passei por alguém que estava descendo. Era um homem branco bem comum, talvez no fim dos 30 ou começo dos 40. Tinha um porte físico mediano e usava um moletom cinza. Não havia nada realmente marcante nele. Fizemos aquela coisa constrangedora de os dois tentarem ir para o mesmo lado ao mesmo tempo, e então ele simplesmente passou espremido por mim sem dizer nada. Não achei nada demais. A segunda vez foi alguns dias depois. Eu estava no estacionamento pegando algo no carro, quando o vi parado perto das caçambas de lixo. Ele não parecia estar fazendo nada, apenas parado ali. Quando olhei em sua direção, ele se virou e caminhou para longe, contornando o prédio. De novo, nada estranho por si só. Dei de ombros e segui com a minha rotina normalmente. A terceira vez foi quando comecei a achar aquilo estranho. Eu estava trabalhando na minha mesa, que fica de frente para a janela com vista para o estacionamento. Era meio da tarde e, durante uma ligação, acabei olhando lá fora. Havia um carro azul marinho estacionado no pátio que eu não reconhecia, e alguém estava sentado no banco do motorista. Não dava para ver o rosto com clareza, mas eu conseguia perceber que a pessoa estava olhando para o meu andar, talvez até para a minha janela, embora eu não tivesse certeza.
Observei por alguns segundos e voltei à ligação. Quando olhei novamente, cerca de 10 minutos depois, o carro havia sumido. Por algum motivo, aquilo ficou na minha cabeça. Passei a prestar mais atenção depois disso, e quanto mais atenção eu prestava, mais eu o via. O homem passava muito tempo no estacionamento. Não todos os dias, mas com frequência suficiente para parecer um padrão. Às vezes ele estava caminhando pelo local, outras vezes sentado naquele mesmo carro azul, que percebi ser dele alguns dias depois, quando o vi parado perto da escada do meu prédio, olhando para o celular. Ele nunca olhava diretamente para mim, ou se olhava, eu nunca pegava no flagra, mas comecei a ter a sensação de que ele sempre se posicionava de um jeito que dava para ver o meu apartamento. Eu dizia a mim mesma que estava sendo paranoica. O condomínio não era tão grande assim. Se alguém morasse ali e tivesse horários parecidos com os meus, seria normal nos cruzarmos com frequência. Além disso, eu nunca o vi fazendo nada de errado de fato. Ele não me seguia, não se aproximava de mim, apenas estava sempre por perto. Mas então aconteceu algo que eu não consegui explicar. Tenho uma rotina bem definida. Vou à mesma academia quase sempre no mesmo horário e 2 vezes por semana costumo parar em um café no caminho de volta. Fica a uns 15 minutos do meu apartamento, em uma parte completamente diferente da cidade. Certa noite eu estava sentada lá, comendo sozinha e mexendo no celular. Levantei o olhar e lá estava ele. Era o mesmo homem usando o mesmo moletom cinza da primeira vez que o vi. Ele estava sentado em uma mesa do outro lado do restaurante comendo um burrito. Meu estômago embrulhou na hora. Não estou exagerando. Cheguei a me sentir fisicamente mal por alguns segundos, porque não fazia sentido algum ele estar ali. A academia que eu frequento fica em outra direção, e aquele café não fica perto de nada. Não é um lugar por onde você simplesmente passa por acaso. Você vai até lá de propósito. Tentei racionalizar. O café é popular, afinal, e ele estava comendo. Mas ele também estava olhando para mim, mas não de forma óbvia. Ele olhava para a comida, depois levantava o olhar, depois abaixava de novo. Mesmo assim eu sentia. E quando me levantei para ir embora, juro que vi ele começar a juntar as coisas também. Fui até o carro rapidamente. Não cheguei a correr, mas andava depressa. Entrei, tranquei as portas e fiquei sentada ali por alguns segundos. Quando olhei de volta para o restaurante, não consegui vê-lo pelas janelas. Não sei se ele saiu ou não, mas não quis ficar para descobrir. No caminho de volta para casa, fiquei checando os retrovisores o tempo todo. Não vi ninguém me seguindo, mas peguei um caminho estranho só por precaução. Provavelmente foi exagero, ainda mais porque ele já sabia onde eu morava, mas eu não estava pensando direito. Quando cheguei ao apartamento, fiquei sentada no escuro por quase 1 hora, observando o estacionamento pela janela. Não vi nem ele nem o sedã. Por fim, me convenci de que tinha exagerado e fui dormir. Na manhã seguinte acordei e olhei para fora, como vinha fazendo todas as manhãs desde que isso começou. O sedã estava lá, e dava para ver alguém sentado dentro dele. Não pensei 2 vezes e liguei para a polícia. Eu me senti idiota fazendo isso, ainda mais vindo da América do Sul. O que eu iria dizer? Tem um cara que eu vejo com frequência e isso está me deixando desconfortável? Mesmo suando bobo, liguei e tentei explicar a situação. O policial foi educado, mas claramente achava que eu estava sendo paranoica. Disse que poderia mandar alguém verificar o estacionamento, mas que se a pessoa não estivesse fazendo nada ilegal, não havia muito o que pudessem fazer. Ele sugeriu que eu anotasse datas e horários, tirasse fotos se possível e ligasse novamente caso a situação escalasse. Quando a viatura finalmente chegou, cerca de 50 minutos depois, o sedã já havia ido embora. O policial andou pelo condomínio, bateu em algumas portas e basicamente confirmou o que eu já esperava. Nenhum sinal de alguém suspeito e nenhuma reclamação de outros moradores.
Ele me deu um cartão e disse para ligar se algo mais acontecesse. Nada aconteceu por cerca de uma semana depois disso, e comecei a relaxar um pouco. Pensei que talvez a visita da polícia tivesse assustado aquele sujeito, ou talvez eu realmente estivesse imaginando coisas e meu cérebro só precisasse reiniciar. Mas então veio o bilhete. Ele foi colocado por baixo da minha porta durante a madrugada, e eu o encontrei de manhã quando acordei. Era um bilhete escrito à mão que dizia: "Você deveria fechar as persianas à noite, sua vaca." Fiquei apavorada. Lembro de deixar o papel cair de susto antes de me abaixar rapidamente para pegá-lo de novo. Minhas mãos tremiam e senti uma sensação horrível de perigo e impotência. Acabei me mudando 2 semanas depois. Nem esperei o fim do contrato. Paguei a multa e fui embora. Achei que aquilo tinha acabado, mas se isso realmente fosse o fim, eu provavelmente não estaria escrevendo isso agora. Cerca de um mês depois de me mudar, eu estava dirigindo de volta da academia, uma academia diferente, quando vi um sedã azul marinho estacionado em uma rua lateral qualquer, a talvez 2 quarteirões do meu bairro. Reconheci o carro na hora. Eu sabia que era o mesmo carro. Tinha certeza absoluta. Acelerei o resto do caminho até em casa, tentando não entrar em pânico. Não vi ninguém me seguindo, mas isso só tornou tudo pior. Porque se fosse ele, e eu tenho quase certeza de que era, então ele provavelmente já sabia para onde eu estava indo. Contei tudo aos meus pais por ligação. Meu pai disse para mim ficar atenta, e minha mãe começou a entrar em pânico. Desde então, eles têm me ligado a cada 5 horas. Já se passaram cerca de 2 semanas e não vi mais aquele carro. Parte de mim quer acreditar que foi coincidência, que era apenas um carro parecido e que eu estou perdendo a sanidade. Mas eu sei o que vi. Não faço ideia de como ele me encontrou e não quero nem pensar na possibilidade de que eu tenha um perseguidor dedicado acompanhando cada passo da minha vida. Sinceramente, estou com medo até de sair de casa.